Série Profecias Bíblicas. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Então estamos hoje apresentando mais um programa, série Profecias Bíblicas. Hoje estaremos trazendo o 13º tema, que traz o título Os 144.000 no Apocalipse. Quem são? Quem são eles? No estudo passado, apresentamos o 12º tema, Babilônia e suas filhas. E nesse estudo trouxemos a definição do termo Babilônia nos idiomas aramaico, que é Babel, no hebraico, que é Bavel. Ao consultarmos o dicionário, ficou claro que este termo de fato significa confusão. Para não deixar dúvidas, trouxemos como exemplo a construção de Babel. Mostramos as características da grande Babilônia, com a besta sobre a qual a mulher, que significa igreja, denominada a grande Babilônia, cavalgou. Lemos Apocalipse 17, verso 3 e 4, e ficou claro que até nas vestes a mulher, a igreja, a grande Babilônia se veste da mesma cor. Mostramos, no 17, citações proféticas que deixam muito claro que o termo a grande Babilônia de fato se encaixa na igreja romana. Mostramos que a grande maioria dos crentes concorda com isso, porém, quando chega na definição de quem são as filhas, não concordam. Trouxemos a declaração do ex-Papa Bento XVI, que disse: a Igreja Católica é a mãe de todas as igrejas cristãs. Nesse estudo, procuramos mostrar a razão desta afirmativa. Trouxemos a declaração do Papa Francisco: o batismo na Trindade une a todos, católicos e evangélicos. Você teve a oportunidade de conhecer a fórmula batismal aceita pela Igreja Católica e os 4 requisitos que eles consideram para que um batismo seja válido para a Igreja Romana. Mostramos que existem, espalhado pelo mundo, 23 igrejas que têm a mesma fé da Igreja Católica Romana e reconhecem o Papa, porém são autônomas. Mostramos o acordo que a Igreja Católica fez com a Igreja Luterana sobre o batismo. Apresentamos documentos da Igreja Católica provando que, de fato, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, realizado pela grande maioria das igrejas evangélicas, é reconhecido pela Igreja Católica. E qualquer que foi batizado assim, indo para a Igreja Católica, é aceito sem novo batismo. Você teve a oportunidade de conhecer documentos da Igreja Católica que afirmam não reconhecer o batismo em nome de Jesus, bem como recusar reconhecer batismo de quem não crê no dogma da Trindade. Por fim, trouxemos uma matéria da revista Veja, a qual apresenta os caminhos da fé cristã por meio de uma árvore genealógica, ficando claro que da Igreja Católica Romana saiu 4 galhos, e destes as igrejas que conhecemos hoje. Também apresentamos um gráfico do livro Segue-me, da Igreja Adventista, que afirma a mesma verdade. Finalizamos deixando claro que a Igreja de Deus não é ramo da apostasia e das divisões que conhecemos hoje. Se você não ouviu este estudo, solicite, pois temos certeza que o seu entendimento será ampliado. Hoje apresentaremos o tema, os 144.000 no Apocalipse. Quem são? Apocalipse, capítulo 7, versos 2 e 4. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. E eu vi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. O selo do Deus vivo. Os 144.000 foram assinalados com o selo do Deus vivo. Muitas vezes
Nós esquecemos desse detalhe, que é o selo do Deus vivo. O significado de selo é uma pequena peça de metal ou carimbo que serve para demonstrar a autenticidade de um documento. Selo é um sinete, uma chancela, um adesivo, marca, rótulo, que indica informação de qualidade, de procedência ou de adequação de determinadas regras. Exemplo, o selo de qualidade. Olha que interessante, não é, cooperador? Selo de qualidade. Muito interessante. O selo do Deus vivo, estes que são 144 mil, que são 12 mil de cada tribo de Israel, como já lemos, eles trazem um selo de autenticidade, um selo de aprovação. Já viu falar selo de qualidade? A empresa tal alcançou um selo de qualidade. É nessa linha, um selo eles trazem. Um pouco disso que nós vamos falar neste programa hoje. A importância deste número de 144 mil para a identidade da igreja. Nesse estudo, procuraremos então encontrar as razões do assinalamento de 144 mil israelitas nos primeiros anos da fundação da igreja de Deus. Este assunto é um assunto muito importante para a nossa fé e para a identidade da igreja de Deus. Não vamos aqui fazer perguntas. Quem são os 144 mil? Não, pois nós acreditamos não ser necessário. Não é preciso. A afirmativa é clara em Apocalipse 7, verso 4. O número dos assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. E eu acho que fazer uma pergunta seria oferecer dúvidas a algo que está muito claro. Não é necessário oferecer dúvidas. Qual seria a pergunta, cooperador Giliardi, então? Qual a dificuldade em crer que os 144 mil assinalados são de fato 12 mil de cada uma das tribos do filho de Israel? Essa seria a pergunta. Você já parou para pensar a causa desta negação? Por que as pessoas negam isso? O que pensam os religiosos e suas organizações a respeito da identidade dos 144 mil? Nós vamos mostrar agora para você o que eles pensam. Alguns dizem que os 144 mil são israelitas espirituais. Não são israelitas na carne, não. São espirituais. Isso é, são gentios, pessoas das nações convertidas ao cristianismo. Porém, se assim for, perguntamos, como fica Apocalipse 7, verso 4 e 9? E eu vi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando as vestes brancas, com palmas nas suas mãos. O texto é claro, o texto traz uma diferença. 144 mil de Israel e uma grande multidão das nações. Percebeu? Depois dessas coisas, que coisas? O assinalamento dos 144 mil. Acontece o quê? Olhei, e eis uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono do Cordeiro. Eles trajavam vestes brancas, com palmas nas suas mãos. Apocalipse 7, nós lemos verso 9 agora. Vamos continuar trazendo o que pensam os religiosos e suas organizações a respeito da identidade dos 144 mil. Algumas correntes religiosas afirmam que este número de escolhido também envolve os gentios convertidos, e outros afirmam que o período do assinalamento ainda é para o futuro. Afirmar que ali é um número de todas as pessoas. Não, as escrituras é categórica em afirmar que os 144 mil são 12 mil de cada tribo de Israel. Eu repito, qual o problema em crer que os 144 mil são israelitas e que já foram assinalados? Qual o problema? Qual o problema? Hein? O que você acha? Qual o problema? Infelizmente, a identidade da igreja denominada cristã hoje em nossos dias não consegue aceitar que a base da igreja de Deus foi de crentes judeus israelitas. Eles não conseguem. Eles têm uma identidade cristã totalmente contrária àquilo que está escrito e àquilo que é apresentado como fundamento da fé. Quando ensinamos que houve um tempo que o evangelho foi pregado exclusivamente ao povo israelita, muitos acham estranho, não acham, cooperador Giliardi? Infelizmente acham. Porém, esta é a verdade. Vamos ler textos nesse sentido? Em Lucas, capítulo 3, versos 7 e 10, dizia, pois, João,
à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? E a multidão interrogava, dizendo: que faremos, pois? Quem interrogava João? A multidão. Era uma multidão de israelitas. Então essa ideia de ensinar que o povo judeu, o povo israelita não aceitou Jesus, é uma ideia para tomar o lugar desse povo, não é não? É, sim. Nós vamos ter texto nesse sentido. Não é correto o ensinamento que a igreja de Deus substituiu o povo judeu. Não é verdade isso. Por que não é verdade? Porque nós vamos ler texto nesse sentido. Um texto bom, cooperador Giliardi, para mostrar isso, que isso aí não é verdade. Nós temos o relato, a escrita do apóstolo Paulo, nosso irmão, em Efésios capítulo 2, do verso 13 ao 16. Olha só o que diz o nosso irmão. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. O qual de ambos os povos fez um. Quem estava longe chegou para perto. Chegou para perto do quê? Do povo que tinha um concerto, do povo que era dono da aliança, do povo para o qual Deus, por meio dos patriarcas, prometeu esse concerto. Agora, excluir o povo do concerto e tomar o lugar deles, isso não é bíblico. Mas por que fazem isso? Fazem isso porque não tem a identidade desse povo. E por isso Deus teve esse cuidado de escolher 144 mil para formar a identidade do seu povo. Que maravilhoso é isso. Porém, o evangelho primeiro foi pregado exclusivamente aos israelitas. Mateus 10, verso 1, versos 5 e 6. E chamando Jesus os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou dizendo: não irei pelos caminhos dos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Vão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha que coisa interessante aqui. Jesus diz: vai às ovelhas perdidas da casa de Israel e não a outros povos. Por quê? Porque este era o povo da promessa, eles teriam primeiro que ouvir, e não outros povos. Também tem uma coisa aqui. Imaginou você se fosse aberto de início a fé da igreja de Deus para outros povos? Que bagunça que nós teríamos na fé? Não teríamos uma bagunça? Era possível? Não era, cooperador? Sim. Então nós temos aqui, Deus, por meio de Jesus, dá poder para os discípulos para eles pregarem para as nações. Depois em João 20, verso 22, Jesus ele sopra sobre os discípulos o Espírito Santo. Eles tinham que estar preparados para levar esta palavra a outros. Mateus 15, dos versos 21 a 24, que assim diz: Jesus saiu daí e foi para a região de Tiro e Sidônia. Nisso, uma mulher cananeia, esse relato é muito importante, que morava nessa região, gritou para Jesus: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está sendo cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus nem lhe deu resposta. Então os discípulos se aproximaram e pediram: manda embora essa mulher, porque ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, ajoelhou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, ajuda-me. Jesus lhe disse: não está certo tirar os pães dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher disse: sim, Senhor, é verdade. Mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem na mesa dos seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: mulher, é grande a sua fé. Seja feito como você quer. Desde esse momento, a filha dela ficou curada. Nós lemos Mateus 15, do 21 ao 28, na versão Bíblia Sagrada, edição pastoral. Uma mulher cananeia.
Então Jesus disse, eu fui enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os demais povos e nações eram considerados imundos pelos israelitas, por isso não havia um bom relacionamento entre eles. Atos 10, 28 você vai ver isso, Atos 11, verso 3 ao 18, João 18, 28, Mateus 8, verso 8 e 10. Israel, nós sabemos que era tudo. Os oráculos divinos, as escrituras, o culto, os concertos, a lei, as promessas e o próprio Cristo, Romanos 3, verso 1, Romanos 9, verso 2 e 5. O povo de Israel foram formados para ser uma nação missionária. Nós já estudamos isso em outros momentos. Olha como o diabo tem trabalhado. Ele impede quem tem a luz de levar a luz. E traz quem tem trevas para dentro do grupo que tem luz, já que o grupo não quer levar a luz para os outros, então as trevas vêm para dentro para confundir quem tem a luz. Olha que estratégia maligna, não é não? Sim. Deus fez o quê? Vou pôr o meu selo, vou pôr o meu sinal em 144 mil crentes, para que esses sejam um exemplo, pessoas olhar para eles e ver, é esta fé que nós devemos ter, a fé destes aí. Eu vejo isso como maravilhoso. Entre judeus havia também pessoas de outras nações convertidas ao judaísmo. Jesus, certa feita, quando falava com os líderes religiosos, em Mateus 23, verso 15, Jesus disse assim para eles, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, fazer ele um convertido, fazei o filho do inferno, da geena, do castigo, em dobro, mais do que vós. Eu li a revista Almeida, revista corrigida e anotada. Ela traz para inferno o termo geena. Então havia prosélito, sim, mas era pequeno o número de prosélito. Tem um texto em Isaías 56, verso 1, 2 e o verso 6 e 7, que o cooperador lê para nós, que é interessante também, fala dos estrangeiros pertencendo ao povo de Deus, e eles eram pessoas obedientes aos mandamentos de Deus, os estrangeiros, até antes do concerto que Jesus selou com o seu próprio sangue. Vamos ler então. Assim diz o Senhor, guardai o juízo e fazer justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça para se manifestar. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de fazer algum mal. E aos filhos dos estrangeiros, que se unirem ao Senhor, para o servirem, e para amarem o nome do Senhor, e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não profanando, e os que abraçarem a minha aliança. Também os levarei no meu santo monte, ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Amém. Os filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor. Hoje os crentes querem unir ao Senhor, mas não querem obedecer o sábado, como aqui fala, e nem abraçar a aliança. Ao contrário, querem expulsar o povo da aliança, expulsar também o sábado, que é um sinal deste povo da aliança, e adotar costumes pagãos e dizer que é povo de Deus. Não, mas os 144 mil eram pessoas que, assim como aos estrangeiros era determinado que obedecesse ao sábado, que abraçasse a aliança de Deus, com eles nem tinha que falar, porque eles só seriam um povo de Deus se abraçasse a aliança. Agora sim, havia um tempo de pregação determinado exclusivamente ao povo de Israel. Nós mostramos que, mesmo antes da aliança firmada pelo sangue do nosso Senhor Jesus, já existia estrangeiros que pertenciam ao povo de Israel porque abraçava a aliança. Daniel 9, verso 24, diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. O anjo falando com Daniel, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Temos as 70 semanas proféticas, que são 490 anos, que seria o tempo de atenção de Deus voltado para o povo judeu. Essas 70 semanas finaliza no ano 34 depois de Cristo. Isso ajuda-nos a entender a razão do evangelho ser pregado com exclusividade ao povo judeu. Por isso, porque 70 semanas estava determinada para eles. A ideia de que poucos seguiram a Jesus, eu vou dizer, não é harmônica com as Escrituras.
Só nos evangelhos nós temos 49 citações diretas falando de multidão seguindo Jesus. Nós lemos no início, multidão seguindo João, o Batista que dava testemunho de Jesus. Nós temos aqui textos nesse sentido. Vamos ler alguns desses textos que falam da multidão. Nós temos 49 citações diretas. Uma dessas citações, Lucas 4, verso 42. E sendo já dia, saiu Jesus e foi para um lugar deserto. E a multidão o procurava, olha só, e chegou junto dele, e o detinham, para que não se ausentasse deles. Nós também temos Mateus 4, verso 25, olha só. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. E nesse sentido, ministro Lucas, nós também temos Lucas 6,17, e descendo com eles parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão de povo de toda a Judéia, e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades. O nosso mestre, em João 8,31, ele dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Amém. Multidão, 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 até no deserto. Então não é verdade essa ideia. O povo não aceitou Jesus, por isso colocou outro povo. Isso é história. A pregação do evangelho na época de Jesus foi tão poderosa, na época dos apóstolos, que 144 mil pessoas se salvaram. E se salvaram com a aprovação de Deus, tiveram o selo de Deus nas suas frontes como sinal de legitimidade. João 12, verso 10 e 11. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro. Depois que Jesus ressuscitou a Lázaro, eles queriam matar Lázaro. Por quê? Porque muitos dos judeus, por causa de Lázaro, e criam em Jesus. E João 12, 19 diz assim: disseram, pois, os fariseus entre si: vedes que nada aproveitais? Eis que toda a gente vai após ele. Toda a gente ia após quem? Após Jesus. Eles ficaram espantados da quantidade de gente que seguia Jesus. E aí nós temos texto nesse sentido em Atos 5, verso 14 ao 18. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando a este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. E levantando-se o sumo sacerdote, todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Olha que texto. Depois já do sacrifício do nosso Senhor Jesus por nós, ainda dentro do período das 70 semanas, o povo corria, o povo aceitava a fé, crescia, multiplicava o número dos que criam. Isso é maravilhoso. As 70 semanas, 490 anos, finalizou em 34 depois de Cristo. Isso é, 3 anos e meio depois do sacrifício de Jesus por nós. Temos então que procurar entender, à luz das profecias, os motivos do evangelho ser pregado com exclusividade ao povo israelita. Nós já estamos entendendo isso, sim, cooperador Giliardi? Com certeza, estamos entendendo. Pelo desenrolar dos acontecimentos proféticos que já estudamos em programas anteriores, é mais fácil entender o cuidado de Deus em formar a base de sua igreja sem a influência de pessoas vindo do paganismo. Isso é, exclusivamente de israelitas. Deus queria formar uma identidade e por isso Deus teve esse cuidado. Outro fato que eu acho interessante, Jesus disse aos seus discípulos em Lucas 24, verso 47 ao 49, Jesus disse que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então era por lá que tinha que começar. O verso 48, e dessas coisas vós sois testemunhas, Jesus disse. E eis que sobre vós envio, Jesus diz, a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.
revestidos de poder. Para eles irem às nações, eles teriam que ser revestidos de poder, deveriam estar preparados para a influência do paganismo, estar preparados para todo enfrentamento de oposição. E por isso Jesus diz, fiquem em Jerusalém e vocês serão revestidos de poder. Vão por todas as nações, mas comece por Jerusalém. Atos 1, verso 4 e 5 diz assim, e estando com eles no Monte das Oliveiras, determinou Jesus que não se ausentassem de Jerusalém. Eles não podiam ausentar de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que ele disse, de mim ouviste. Porque, na verdade, Jesus fala com os seus discípulos, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Nós temos Atos 1, verso 8, mas recebereis, Jesus diz, a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eu acredito que você percebeu que os membros da Igreja de Deus são revestidos de poder para irem às nações. No primeiro texto nós lemos, Jesus dá poder para os discípulos. Depois nós lemos em João, Jesus sopra o Espírito Santo sobre eles. E agora Jesus diz, vocês vão ser revestidos para ir às nações. Tudo isso identifica e mostra para nós que o Evangelho de fato foi pregado em um determinado tempo somente para um povo, trazendo assim a salvação de 144 mil. Em Atos, capítulo 2, dos versos 1 ao 11, diz assim o escrito do nosso irmão. E cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E, quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como? Pois os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Louvado seja Deus. Então estava ali em Jerusalém habitando judeus, não que eles moravam, estavam ali passando o tempo porque era uma festa importante, era a festa de Pentecoste. Homens religiosos de todas as nações que estão debaixo dos céus, eram judeus que moravam em outros lugares. Agora eu pergunto para os nossos ouvintes, você consegue imaginar o impacto que esta pregação do nosso irmão Pedro e os demais nossos irmãos ali, discípulos do nosso Senhor Jesus, que converteu ali quase 3.000 dessas nações, quando eles voltam para os seus lugares, imagina o impacto que isso causou no meio da sua família, na sua vizinhança, no seu bairro, na sua comunidade onde eles moravam. Eles saíram dali de Jerusalém, e esses homens também, cheios do poder de Deus, cheios do conhecimento da vontade de Deus, e saíram divulgando por todos os lugares a mensagem que o Messias tinha nascido, que o Messias tinha sido sacrificado por eles, que eles agora estavam debaixo de um novo concerto. Isso impactou a fé desse povo, e assim a igreja cresceu, o corpo de Cristo. Tinha também, não podemos esquecer, prosélitos ali no meio deles, prosélitos, pessoas que não eram da nação de Israel, prosélito entre os antigos hebreus, era um indivíduo recém-convertido à religião judaica. Estavam ali. Quando falamos que os 144 mil são israelitas que foram selados, assinalados ou marcados durante a última semana profética das 70 semanas mencionada na profecia pelo profeta Daniel, no capítulo 9, que traz o seu nome, muitos estranham. Muitos estranham. Vamos trazer aqui os primeiros registros de estrangeiros gentios sendo batizados e recebidos como membros na igreja de Deus. O primeiro registro, Atos 10, capítulo 1, adiante, que diz assim: E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, chamado italiana. Atos 10, 5 e 6. Então nós vemos que era Cornélio, um da corte, chamado italiana. E em Atos 10, 5 e 6 nós vemos: Agora, pois, envia homens a Jope,
e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. E este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que deves fazer. O irmão Pedro pregou a Cornélio e sua família e amigos. Ouça o que aconteceu. Em Atos 10:45, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Em Atos 10, versos 47 e 48, respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Aqui, ministro Lucas e ouvintes, vemos Cornélio, um dos primeiros gentios com a sua família, a ser batizado e recebido como membro da Igreja de Deus. Louvado seja Deus. Em Atos 8, versos 26 e 27, e o anjo do Senhor falou com o irmão Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para a adoração. O eunuco tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava, voltava sentado no seu carro e lia o profeta Isaías. Verso 38 de Atos 8. O homem etíope, o eunuco, mandou parar o carro e desceram Filipe e ele para as águas, e Filipe batizou o eunuco. Mais um, aceitando a fé da Igreja de Deus. Os irmãos que batizaram, vou voltar aqui a frisar isso aqui, pessoas de outras nações, eles foram repreendidos. Isso é interessante falar. Atos 11, verso 3, os irmãos disseram assim para o irmão Pedro e para os demais: entraste em casa de homens incircuncisos, comeste com eles. Depois Pedro falou da visão pela qual Deus chamou a sua atenção, mostrando que ele não chamasse imundo outros povos. Deus provou isso, dando a esses povos o seu espírito, aos povos que não eram israelitas. Pedro, nosso irmão, foi repreendido. E aí Pedro conta para eles a visão. Leia isso no capítulo 10 de Atos. Aí os versos 11 e 18 diz assim: e ouvindo as coisas que Pedro falou para eles, que Deus tinha derramado o Espírito Santo sobre Cornélio, sobre a família, eles apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios Deus deu arrependimento para a vida. Louvado seja Deus. Eles entenderam que Deus estava aprovando a entrada de pessoas que não pertenciam ao povo de Israel. Olha, ouça as palavras do irmão Pedro e saiba como era considerado antes os gentios. O nosso irmão Pedro, em Atos 10, verso 28, ele diz: vós sabeis que não era lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar estrangeiro. Não é lícito, né? Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Atos 10 e 28. Agora tem algo aqui que é interessante, o cooperador. Aí os crentes lêem isso aqui para comer carne de porco. E os crentes comem carne de porco. Diz: Deus mostrou para Pedro que não é para chamar comum imundo. É comum imundo, é os gentios. Cornélio não tem nada com carne de porco. E você que não tem identidade do povo de Deus, come de tudo. Aí diz: comer carne de porco era uma lei dos judeus. Lê lá, foi Deus que falou. Só um parênteses abrindo aqui. Isso prova que você não tem identidade desse povo. Vou voltar ao tema. Era mister, conforme já estudamos, que o pacto fosse feito com o povo de Daniel. É assim, os descendentes de Abraão. A mensagem do Messias realmente foi anunciada exclusivamente a Israel, como nós já lemos em muitos textos. Os que aceitavam a fé iam se multiplicando. Atos 2, verso 41, 47. Atos 4, verso 4. Atos 5, verso 14. Atos 6, verso 1 ao 7. Atos 9, 31. O número de 144 mil israelitas teria de ser alcançado antes do ingresso da grande multidão, que começa a partir de Cornélio. Cornélio marcou o início da grande multidão, adentrando na igreja de Deus, o corpo de Cristo. Agora, a grande maioria dos cabeças das organizações religiosas, hoje, tentam passar aos seus seguidores a ideia de que o povo israelita, ou judeus conterrâneos de Jesus, não aceitaram a Jesus e seus ensinamentos. É claro que a nação não aceitou como um todo, não é isso? Isso. Mas nós lemos muitos textos que diz que multidão e mais pessoas acompanhavam Jesus. E nós mostramos isso. Até sacerdotes aceitavam a fé. Nós vamos mostrar isso mais à frente. Na verdade, eu quero dizer, a grande maioria da cristandade, devido à doutrina da Trindade, acreditam que Jesus só nasceu no meio desse povo. Só foi isso. Jesus nasceu no meio desse povo.
Pois Jesus, ele veio mesmo, foi do céu, ele já veio lá do céu. Já existia lá no céu, então ele só veio aqui nascer no meio desse povo, então joga esse povo para lá. Talvez isso explique o fato deles não aceitar que a base, o alicerce, o fundamento da igreja de Deus vem desse povo. Talvez isso explique isso. Outro fato é, se eles admitirem que os 144 mil judeus nos dias dos apóstolos aceitaram Jesus como Messias e seguiram seus ensinamentos, eles, cabeças das religiões aí, são forçados a rever sua identidade religiosa, que é divergente da crença e esperança desse povo. A doutrina da Trindade faz eles tropeçarem na palavra dos profetas, que anunciava que Jesus nasceria da tribo de Judá, que é um dos filhos de Israel. Vamos trazer aqui alguns exemplos mostrando que até nas traduções bíblicas é fácil perceber o antissemitismo, esse racismo, esse preconceito contra este povo. João 3, verso 25, houve uma questão entre os discípulos de João e os judeus, acerca da purificação. A tradução fala como se os discípulos de João não fossem judeus, percebeu? Sim. Houve uma questão entre os discípulos de João e os judeus. João e os discípulos dele não eram judeus, não? Ouça o mesmo texto na tradução João Ferreira de Almeida, revista, João 3, 25. Surgiu então uma contenda entre os discípulos de João e um judeu, acerca da purificação. E um judeu. Agora, olha João 8, verso 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Então, como se Jesus não fosse judeu, não é isso? Sim. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Vamos ler isso na nova tradução, na linguagem de hoje. Então Jesus disse para os que creram nele, não fala disso para os judeus, para os que creram nele. Se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. Viu? Agora vamos ler isso na edição pastoral. A Bíblia de tradução edição pastoral. Então Jesus disse para as autoridades dos judeus que tinham acreditado nele: se vocês guardarem a minha palavra, vocês de fato serão meus discípulos. Bíblia Sagrada edição pastoral. Está vendo como as traduções elas forçam as coisas? Ela traz a ideia de que esse povo não era parte de Jesus. Jesus não tinha nada a ver com esse povo. Ela exclui Jesus do povo. Tudo de propósito. Estamos trazendo isso no sentido de mostrar que há algo proposital em excluir a identidade de Jesus do povo israelita, do povo judeu. É muito comum encontrarmos, principalmente nos evangelhos, termos e redação que procura excluir Jesus e os seus seguidores dos judeus. E aí na história nós vamos encontrar o ódio da cristandade com o povo judeu. A igreja de Deus, no seu início, foi formada exclusivamente de israelitas. Porém, as traduções forçam para que isso não seja perceptível. Voltemos ao que pensam os religiosos e suas organizações a respeito da identidade dos 144 mil. O estudo perspicaz das Escrituras, artigo Ressurreição, na sua página 432 e 433, esse documento vai trazer o seguinte: as testemunhas de Jeová ensinam que os 144 mil é o pequeno rebanho, o servo fiel e discreto. Olha só, eles formam uma classe de pessoas cujo assinalamento começou no Pentecostes, mas que até hoje ainda existem uns poucos entre os homens, e que esta elite mora no céu com Jesus. Olha só, de onde estão governando, ensinam que a vinda ou presença de Jesus aconteceu em 1914, época que começou a reinar desde os céus, e que ocorreu a ressurreição espiritual, ou celestial, dos 144 mil selados. O que são parte dos 144 mil, que estão vivos ainda hoje, quando morrem, ressuscitam espiritualmente e vão imediatamente ao céu juntar-se com Deus mais. Eu vou repetir a fonte. Estudo Perspicaz das Escrituras, artigo Ressurreição, página 432 e 433. Só resta eu dizer, leiam Apocalipse 7:4 e ouvi o número dos assinalados e eram 144 mil de todas as nações. Ah, não está escrito de todas as nações, de todas as tribos dos filhos de Israel. Vamos continuar apresentando mais o que creem e dizem as testemunhas de Jeová a respeito de Israel, a respeito de Israel agora. Nós temos outra pesquisa também. Olha o que eles creem. Portanto, a formação do Estado de Israel, atual Estado de Israel, não foi predita na Bíblia, mas a formação da nação de Israel espiritual com certeza foi. Se você identificar essa nação espiritual hoje e se associar com ela, receberá bênçãos eternas.
Eles dizem, mas a formação da nação do Israel espiritual. Formação. Com certeza foi. E aí, quem é esse Israel espiritual na cabeça deles? É pessoas da fé deles. Da organização deles. E esse documento está onde? www.jw.org/pt/biblioteca/revista/WP 2010-11-1 Bíblia prediz atual Estado de Israel. E eles dizem que a profecia da restauração da nação de Israel não está nas escrituras. O que o irmão me diz? Ouça o que Deus disse por meio do seu profeta. Em Jeremias 31, verso 35 e 36. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as águas e ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel. Olha só, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Isso é o que diz o nosso Deus. É assim que nós respondemos. É, muito sério. Então eles tomam o lugar da nação de Israel. É isso. Essa chama a teoria da substituição. Como tem sido definido 144 mil pelos dispensacionalistas? Olha o que eles creem. Acreditam, eles, que o anticristo assumirá o comando do governo do planeta após um suposto rapto secreto da igreja e a retirada do Espírito Santo aqui da terra, e aí inicia a grande tribulação. Afirmam que se levantarão os 144 mil dentre os israelitas naturais e que esses se tornarão poderosos pregadores e haverá um trabalho de evangelismo como nunca houve antes. Então eles estão esperando 144 mil levantar da nação de Israel. Só que as escrituras dizem que os 144 mil eles são salvos no tempo de paz. Os anjos estão segurando os quatro ventos da terra. Não é no tempo de tribulação, no tempo assim conturbado, não. Deus manteve o tempo da paz. Quando a mulher dá luz, o Satanás está para enfrentar ela no Apocalipse 12. Enfrentar. Mas aí Deus segura os quatro ventos para não deixar as guerras acontecer, até que ele formasse a identidade da sua igreja. Que coisa maravilhosa. Vamos trazer também aqui a posição dos adventistas. Ellen G. White, profetisa adventista, descreve o selamento mencionado em Apocalipse 7, verso 1 ao 4, como um acontecimento iniciado em 1844, que terminaria com a vinda de Jesus. Em dezembro de 1844, na primeira visão de Ellen G. White, foi mostrado a ela que a porta da misericórdia estava fechada para os mileritas, que negaram que Deus os havia guiado no movimento. Milerita é o movimento que marcou a volta de Jesus para 1844. O clamor da meia-noite de 1844. Ela diz que Deus tinha rejeitado o mundo ímpio já. Também foi mostrado a ela os santos vivos em número de 144 mil, esperando pela volta de Cristo. Ellen G. White, no documento, qual é o documento, irmão? A Word to the Light Flock, página 14. Então, ela acreditava que a porta da misericórdia estava fechada. Naquele tempo, Jesus viria em 1844, ela já viu até o número dos que iam ser salvos. Era só 144 mil. Ellen G. White ainda diz, logo ouvimos a voz de Deus, semelhante a muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Até o dia e a hora foi mostrado. Olha só. Ela continua dizendo, os santos vivos em número de 144 mil reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgavam que fosse um trovão ou um terremoto. Ao declarar Deus a hora, verteu sobre nós o Espírito Santo, receberam o Espírito Santo. E nosso rosto brilhou como o esplendor da glória de Deus, como aconteceu com Moisés na descida do Monte Sinai. Primeiros Escritos. Página 15. Olha o que diz o texto. E ouviu o número dos assinalados e eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Ela não viu isso em Apocalipse 7:4. Continuemos considerando o que Ellen G. White disse a respeito dos 144 mil. Todos nós entramos na nuvem, diz ela. E estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro, aonde Jesus trouxe as coroas, e com sua própria destra as colocou sobre nossa cabeça. Deu-nos harpas de ouro e palmas de vitória. Ali, sobre o mar de vidro, os 144 mil ficaram em quadrado perfeito. Alguns deles tinham coroas muito brilhantes, outros não tanto. Algumas coroas pareciam repletas de estrelas, ao passo que outras tinham poucas. Todos estavam perfeitamente satisfeitos com sua coroa. Primeiros Escritos, página 16. Na página 19 desse mesmo livro, Primeiros Escritos de Ellen G. White, olha o que ela diz. Ela disse que esse templo era apoiado por 7 colunas.
todas de ouro transparente, engastadas de pérolas belíssimas, as maravilhosas coisas que ali vi, não posso descrever. Se me fosse dado falar a língua de Canaã, poderia então contar um pouco das glórias do mundo melhor. Vi lá mesas de pedra em que estavam gravados com letras de ouro os nomes dos 144 mil, isso na página 19 dos primeiros escritos. Não existem textos bíblicos falando dos 144 mil no céu. Não, Apocalipse 14 fala dos 144 mil com Jesus no Monte Sião. Que brincadeira é essa? Ouça ainda o que Ellen G. White diz. Satanás agora usando cada artifício neste tempo de selamento a fim de desviar a mente do povo de Deus da verdade presente e levá-los a vacilar. Primeiros escritos, página 43. E ela disse ainda, o tempo do selamento é muito curto e logo passará. Agora, enquanto os 4 anjos estão contendo os ventos, é o tempo de fazer firme a nossa vocação e eleição. Primeiros escritos, página 58. Olha aí, vocação e eleição. E agora, continuando. Vi que ela, senhora Hastings, estava selada. Olha só, ela viu uma pessoa selada. E a voz de Deus ressurgiria e se ergueria sobre a terra e estaria com todos os 144 mil. Vi que não precisamos chorar sobre ela. Ela repousaria durante o tempo da angústia e tudo que pudéssemos lamentar seria nossas perdas de ficar privados de sua companhia. Vi que seu falecimento redundaria em bem. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 263. A Revista Adventista de novembro de 1973 define a nova posição. Eles assumem outra posição. E esta posição nova tem mais defensores. Sustenta que o selamento é uma obra a ser realizada no fim. Já mudou. Ellen G. White disse que era naquele tempo e tinha pouco tempo. Agora já é no fim. Quando sair o decreto dominical e Cristo deixar o santuário celestial. Olha a posição agora. E não é a partir de 1844 que acontece o selamento mais. Dizem eles também, nessa revista, ser absurda a outra ressurreição para os que morreram sob a mensagem do terceiro anjo. Eles dizem que é impossível haver uma ressurreição para os que morreram sob a mensagem do terceiro anjo, possam sair das sepulturas e integrar o grupo dos 144 mil. Revista Adventista, página 31. Mudaram de posição. Na revista Sinais dos Tempos, de julho de 1998, na página 29, o pastor adventista Alberto Tim afirma, uma vez que as 12 tribos de Apocalipse 7 devem ser interpretadas simbolicamente, agora já não é mais literal, é simbólico. Surge a indagação. Qual a indagação? Podemos entender o seu número como literal? Isso é 144 mil mesmo? Embora alguns comentaristas o façam, é eles falando, o Alberto Kim. Embora alguns comentaristas o façam, existe uma forte tendência de ver nessa multiplicação de 12 vezes 12, igual a 144 mil, apenas um símbolo da totalidade de componentes da última geração dos salvos que estarão vivos por ocasião da volta de Cristo. Mudaram de ideia. Disponível em http://www.centrowhite.org.br perguntas e respostas bíblicas. Quem são os 144 mil? Olha, até hoje, os adventistas e testemunhas de Jeová mantêm a teologia da substituição. Todas as promessas referentes a Israel cumprem neles. Eles são o Israel de Deus. Existem outros grupos religiosos que mantêm a teologia da substituição, declaram que Israel falhou e assim Deus substituiu Israel pela igreja. Essa ideia de que Deus substitui Israel pela igreja não existe na Bíblia, existe Deus incorporando os dois povos, não é isso? Mas substituição não. Sendo assim, eles dizem, a igreja agora é o Israel de Deus. E o destino de Israel está para sempre perdido, para eles está perdido. Acreditam eles que a restauração do moderno Estado de Israel é assim um acidente. É um acidente, sem nenhuma credencial bíblica. Não tem prescrição bíblica, foi algo que aconteceu, por acaso. Para eles ainda, todos os cristãos que creem nas promessas e alianças de Deus estabelecida com os patriarcas estão enganados. Olha, passagens bíblicas que mencionam as 12 tribos de Israel nos dias de Jesus e dos apóstolos. Em Lucas 2, verso 36, estavam ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. Olha as 12 tribos sendo citadas, né? Ouça a palavra do irmão Paulo em Atos 26, versos 6 e 7. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, eu sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar. Olha só, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por essa esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus.
Dando continuidade a essa sequência das 12 tribos sendo mencionadas nos dias de Jesus e dos apóstolos, Romanos 11:1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Isso disse o nosso irmão Paulo. O nosso irmão Tiago, Tiago 1, verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas. Saúde. 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Percebe que nossos irmãos não acreditam na ideia de que as tribos de Israel haviam se perdido entre os povos. Eles não acreditam, eles acreditam que eles estavam dispersos, mas estavam chegando a eles o Evangelho. Uma leitura atenta das Escrituras nos convence de que a fé em Jesus foi aceita por muitos israelitas. Atos 2, verso 41 e 47, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Verso 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Além de a fé ter uma boa aceitação, caía na graça do povo, eram recebidos com simpatia. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Atos 4:4, e muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses a quase 5.000. Atos 5:14, a multidão dos que criam no Senhor, multidão dos que criam no Senhor. Nós estamos falando aqui ainda do tempo ainda dentro das 70 semanas. Tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Atos 6, verso 1 e o verso 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Sacerdotes obedeciam à fé. Atos 9:31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. E os que aceitavam a fé se multiplicavam, e assim o número dos 144.000, nós vamos encontrar israelitas, foi alcançado antes do ingresso da grande multidão. Cornélio, ele marcou o início da grande multidão, como nós já lemos, não é isso? Nós lemos já, em Atos 11, verso 18 e verso 21, e ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, quando o irmão Pedro falou de Cornélio. Na verdade, eles disseram, até aos gentios Deus deu o arrependimento para a vida. E os que foram dispersos, agora começa a perseguição, nota? A perseguição vai marcar o tempo do final do assinalamento dos 144.000, tá vendo? E os que foram dispersos pela perseguição, que sucedeu por causa de Estevão, lembra que Estevão foi apedrejado? Caminharam até a Finícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Mesmo assim, continuaram anunciando a palavra somente a quem? A judeus. E havia entre eles alguns homens, cíprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Então, assim, nós entendemos que a partir do martírio do irmão Estevão, iniciou-se um tempo de perseguição, findando a última semana profética das 70, conforme Daniel 9:24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Assim nós entendemos. Atos 13, verso 43 ao 46. E despedia a sinagoga muito dos judeus e dos prosélitos religiosos. Seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortava a que permanecesse na graça de Deus. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, era mister que a vós, se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais, não vos julgais dignos da vida eterna. Eis que nos voltamos para os gentios. Então nós vemos aqui, mesmo os apóstolos sendo dispersos, eles vão pregar em sinagogas em outras nações, mas ao povo judeu. Mas aí Paulo, nosso irmão, diz, ele e Barnabé, usando de ousadia, disseram, era mister que a vós vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais digno da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Isso determina o início de quando a fé em massa agora é pregado aos gentios. Isso é, até que a plenitude dos gentios entre. Há uma ideia, cooperador Giliard, de que a porta da graça vai fechar um dia e que não sei o quê e não sei o quê. Isso é ideia fora do contexto profético. Por quê? Porque no tempo do milênio, muitas pessoas alcançarão a fé pregada também pelos judeus, que tornarão uma nação e um povo missionário, sim. Então, como a porta da graça vai fechar? É certo que o tempo de salvação no milênio será para o povo judeu, não é isso? Vai inverter.
vai ser para o povo judeu. Eles serão alcançados em massa. Agora convidamos você para a leitura do texto que narra o assinalamento dos 144 mil. Apocalipse 7, verso 1 ao 8, cooperador. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha um selo do Deus vivo, e clamou com grande voz os 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, haviam 12 mil assinalados. Da tribo de Ruben, 12 mil assinalados. Da tribo de Gade, 12 mil assinalados. Da tribo de Asser, 12 mil assinalados. Da tribo de Naphtali, 12 mil assinalados. Da tribo de Manassés, 12 mil assinalados. Da tribo de Simeão, 12 mil assinalados. Da tribo de Levi, 12 mil assinalados. Da tribo de Issacar, 12 mil assinalados. Da tribo de Zebulon, 12 mil assinalados. Da tribo de José, 12 mil assinalados. Da tribo de Benjamim, 12 mil assinalados. Depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Aqui nós vemos diferenças muito claras entre os 144 mil e a grande multidão, a qual nós daremos sequência, né, ministro Lucas? Então, os 144 mil são israelitas naturais, podiam ser contados, não é isso? São um número fixo, assinalado em tempo de paz, são primícias, são virgens. Agora a grande multidão? São de todas as nações, são incontáveis, ninguém podia contar, salvos em qualquer tempo, salvos após os 144 mil, como assim diz a sequência de Apocalipse, e contém povos vindos do paganismo. Só faz confusão quem quiser. Apocalipse 7,4. Eu vi o número dos assinalados e eram 144 mil assinalados de todas as tribos do filho de Israel. Acabou. Apocalipse 7,9. Depois dessas coisas, do assinalamento dos 144 mil, olhei e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono de Deus e perante o Cordeiro, trajando os vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Estavam diante do trono do Cordeiro. Não é lá no céu, não. Os 144 mil foram recrutados em um tempo de paz. Os 4 ventos estavam retidos pelos 4 anjos. Apocalipse 7, verso 1 e 3. Isto contraria a ideia de que serão assinalados no tempo da grande tribulação. Não tem isso, não dá, não encaixa. O texto profético que nós estamos lendo está em harmonia com as Escrituras. Atos 9:31. Assim, pois, as igrejas de todas a Judéia e Galiléia, Samaria, tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, e andavam no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. É claro o texto. Apocalipse 14, verso 1 ao 5. Olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinha escrito o nome de seu pai. No monte Sião, não é como Ellen G. White diz nos céus. O irmão João vê os 144 mil no monte Sião e não no céu. Apocalipse 14, verso 2. E ouvi uma voz do céu como a voz de águas, de muitas águas, e com a voz de grande trovão. E ouvi uma voz de harpistas que tocavam com suas harpas, e cantavam como um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Lembra? Os 144 mil estão no Monte Sião. O irmão João, então, ele ouve a voz no céu, os arpistas tocando e cantando um cântico novo. E ele não vê os 144 mil no céu, ele vê no Monte Sião. Exatamente. Apocalipse 14, verso 4 e 5. Esses são os que não estão contaminados, já falando aqui dos 144 mil, esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens, os 144 mil são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Verso 5, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Esses tinham uma fé irrepreensível. Nós estamos falando de 144 mil. Os 144 mil não se contaminaram com mulheres, são virgens, Apocalipse 14, verso 4. Isto é, nunca fizeram parte de organizações religiosas fora do judaísmo. Mulher na Bíblia pode significar religião, ou a igreja verdadeira, ou a falsa.
2 Coríntios 11, verso 2, Apocalipse 12, verso 1, 2 e 6, Apocalipse 17, verso 1 ao 6. Os gentios, sim, vieram de religiões pagãs, eram contaminados. Os 144 mil são primícias, ou seja, primeiros frutos. São formados dos primeiros convertidos dentre os israelitas. Apocalipse 14, 4. Não é possível, eu digo, não é possível considerar primícia os crentes dentre as nações gentílicas. Não é possível. Apocalipse 14, 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a todas as nações, tribos, línguas e povos. O evangelho agora passa a ser proclamado a todas as nações e tribos e línguas e povos. Olha o Apocalipse 7, verso 2 ao 4. Esse, os 144 mil, tinha o selo do Deus vivo. E era o número de 144 mil. Olha Apocalipse 7, verso 9 ao 13. Depois dessas coisas olhei, eis uma grande multidão que ninguém podia contar. Ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono perante o Cordeiro, trajando vestes brancas com palmas nas suas mãos. E um ancião me falou, o nosso irmão João, dizendo: esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? Perguntou para João. E disse-lhe o nosso irmão João: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Amém? Apocalipse 14, verso 1 ao 5. Olhei, eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, com ele 144 mil. Eles são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias, os primeiros para Deus e para o Cordeiro. Na sua boca não há engano. Apocalipse 7, verso 9. Depois dessas coisas, o assinamento de 144 mil. Olhei e eis uma grande multidão que ninguém podia contar. Está claro que a grande multidão vem depois do assinalamento dos 144 mil. Apocalipse 14, verso 6 e 13. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e ele tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a todas as nações, tribos, línguas e povos. E ouvi a voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Você percebe que as narrativas proféticas estão em harmonia com as profecias e a história que registram uma grande perseguição ao povo de Deus a partir do ministério da iniquidade, como nós já estudamos, a apostasia de parte da igreja, o surgimento do anticristo e, por fim, a formação da igreja romana. Começa a ver aqui, uma perseguição. Isto está em harmonia, não está, cooperador Giliardi? Sim, está em harmonia. Vamos ler Apocalipse 7, verso 2 e 4. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente. Tinha o selo do Deus vivo e clamou com grande voz aos 4 anjos, que fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem a árvore, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil de todas as tribos de Israel. Esse anjo tinha o selo do Deus vivo. Significado de selo. Selo, significado de selo, cooperador? Pequena peça de metal carimbo que serve para demonstrar a autenticidade dos documentos. Sinete, chancela, adesivo, marca, rótulo que indica informação de qualidade, procedência ou de adequação a determinadas regras. Exemplo: selo de qualidade, fornecido por órgãos reguladores. Selo de procedência de produtos, selo de indicação de idade, espetáculos, selo de garantia. Sinônimo de selo: visto, cunho, marca, sinal, carimbo, chancela, sinete, timbre, etiqueta, assinatura, franquia, bula, autenticação, olha só, estampilha. E tinha esse anjo o selo do Deus vivo, e foram assinalados com o selo do Deus vivo. Isso é, eles receberam um carimbo de autenticidade, receberam uma marca que os identificava como verdadeiro, não é isso? O significado de assinalado: quem se assinalou, ilustre, marcado, relevante, assinalado. E isso no Dicionário Priberam da Língua Portuguesa em linha 2008-2020. Isso em https dicionario.priberam.org, assinalado, e foi consultado atualmente. Agora o sinônimo da palavra assinalado vai trazer mais luz para nós. Esses 144 mil foram assinalados com o selo do Deus vivo. Assinalado é o quê? O sinônimo da palavra assinalado? Escolhido, identificado, marcado, diferenciado. Apocalipse 7, 4. Em algumas versões nós vamos trazer aqui: e me foi dito o número dos que foram marcados, e eram 144 mil. Eles pertencem a todas as tribos do povo de Israel. Tradução na linguagem de hoje: marcados. Que carrega consigo alguma qualidade física ou moral, boa ou má, que o distingue dos demais. Notável. Sinônimo de marcado: assinado, apontado, assinalado, frisado, grifado,
indicado, mostrado, notado, sinalado, sinalizado, sublinhado. Esses são 144 mil com essas marcas. Ouviu o número dos que receberam a marca? Agora fala a marca. 144 mil de todas as tribos do filho de Israel. Bíblia pastoral. Significado de marca: sinal, símbolo, rastro, pinta, signo, ponto, assinalamento, impressão, indício, sinal, vestígio, efeito, traço. Esses são sinônimos, né? Sim. O significado de marca: sinal que serve para que se reconheça uma coisa, para distingui-la de outra, para identificar uma função, ou o sinal também fazer uma marca no livro. Eu digo, não há dúvida que esses primeiros crentes, membros da Igreja de Deus, corpo de Cristo, traziam o selo do Deus vivo. Isso traz para nós e mostra para nós a identidade da Igreja de Deus. Esperamos que você tenha entendido que o propósito de Deus em salvar primeiramente 144 mil israelitas tinha por objetivo a formação da identidade da sua igreja. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eterno e soberano Pai, graças te damos por mais uma oportunidade. Graças te damos pelo cuidado do Senhor ao formar a tua igreja, ó Eterno. Te agradecemos porque, estudando as profecias, conseguimos entender um pouco do cuidado do Senhor para com a formação da igreja do Senhor. Te agradecemos, ó Eterno, por tudo que o Senhor tem feito por nós, nutrido os nossos corações com a esperança e posto em nós o conhecimento da tua vontade e do teu querer. Que nós possamos, assim como membros do corpo de Cristo, seguirmos avante no anúncio, anunciando o reino do Senhor, ó Eterno, por meio de Jesus, o nosso Senhor. Que assim nós possamos estar a cada dia trazendo esperança aos corações turbados, aos corações angustiados, às pessoas que muitas vezes estão assim vivendo como se não encontrasse sentido nas coisas. E de fato, ó Eterno, este mundo, da forma como ele está, não faz sentido porque não faz parte do plano original do Senhor. Nós oramos, venha o teu reino, ó Eterno, para que a vontade do Senhor possa ser feita na terra como ela é feita nos céus. E o Senhor deu incumbência à sua igreja, a cada um de nós como membros do corpo de Cristo, para divulgarmos o Evangelho, a boa notícia, o Evangelho do reino. Esta notícia que mostra que este mundo será transformado, que não haverá mais lágrimas, não haverá mais choro, não haverá morte nem pranto. Nós cremos, os nossos corações se enchem de alegria quando lemos as profecias e quando notamos que este tempo está próximo. Já estava próximo nos dias de Jesus, quando ele anunciava: está próximo o reino de Deus, arrependei-vos. Que esse conselho da parte do nosso Senhor Jesus seja também tomada por cada um de nós, para nos prepararmos para a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus e adentrarmos no reino glorioso do nosso Senhor Jesus, onde todas as coisas serão transformadas. Te agradecemos por essa esperança que nutre os nossos corações. Te louvamos também por fazermos parte da igreja do Senhor, corpo de Cristo. Que o Senhor possa nos capacitar a cada instante para entendermos o teu querer e a tua vontade. Oramos por cada ouvinte. Estenda suas mãos de misericórdia sobre todos, auxiliando naquilo que cada um precisa. Aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa dar restauração. Aqueles que estão internados nos hospitais, que o Senhor possa dar, ó Deus, que restauração total. Aqueles que carecem de esperança, que o Senhor possa encher os corações de esperança. Aqueles que estão, ó Deus eterno, enlutados, que o Senhor possa assim confortá-los. Aqueles que estão assim cegos, que o Senhor possa abrir a visão de cada um para entender a tua palavra. Que o Deus desse século, Satanás, não venha pôr incredulidade nos corações e assim impedir que a luz do Evangelho, da glória de Cristo, possa brilhar no coração de cada um. Nós pedimos que o Senhor possa nos encher de conhecimento da tua vontade e da paz que excede todo o entendimento. Nós agradecemos por tudo, no nome poderoso de Jesus o Cristo. Amém. Amém. Fique com Deus, paz esteja convosco. Encerramos o programa A Luz das Escrituras, em nome do Senhor Jesus Cristo.